levantar e ao deitar de novo, né? Culto a Deus é vida, é vida. De nada adianta eu subir aqui, pregar, rodopiar, entregar profecia, se de dia eu xinguei, blasfemei, coloquei coisas más nos meus olhos, subiram pensamentos pecaminosos e eu gostei deles, não resisti a eles e não venci a eles. Aí chegar aqui, pode falar a língua dos anjos, pode falar bom poliglota, falar mais de um idioma, não é culto, não é culto. Culto a Deus é vida, vida. O culto começa do levantar ao deitar de novo. Culto a Deus é as nossas atitudes, são as nossas ações, é o nosso caráter, é a nossa honestidade. Isso é culto a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que a Bíblia se divide no Novo Testamento, primeiramente Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Antigo Testamento, 39 livros, iniciando o livro de Gênesis, significa a criação, termina em Malaquias, uma folha branca de Malaquias para iniciar o Novo Testamento. E a folha branca de Malaquias é uma mensagem, ali é uma mensagem, significa o silêncio de Deus, aonde Deus se calou 400 anos, não falou com o teu povo, com o povo de Israel, não usou profetas em visões, sonhos e em palavras inspiradas. Deus se calou, por quê? Por causa da rebeldia do seu povo, por causa do seu povo, virou-se as costas para o Senhor de todo o coração e voltou-se para o pecado de todo o coração. Aí o profeta messiânico Isaías 59:2, ele fala que os nossos pecados, o pecado do ser humano, ele faz separação, ele faz divisão de Deus com o ser humano, ou do ser humano para com Deus. Então Deus se calou por 400 anos, e nós vamos ver que Deus usou os profetas menores ali, 12 profetas menores, 5 profetas maiores. 12 profetas menores são mensagens praticamente idênticas, antes do exílio babilônico e pós-exílio babilônico. Antes do exílio babilônico, o povo estava no pecado. Deus avisou que ia passar 70 anos lá. O povo não acreditou. Aí o povo foi para lá. Aí após o exílio babilônico, o povo volta ali para Jerusalém e esquece de adorar o Senhor. Se preocupa com a sua vida primeiro. Se preocupa com as suas vaidades, com as suas luxúrias, com os seus deleites, com os seus prazeres. Aí nós vamos ver que lá no profeta Ageu, Deus exorta por intermédio do apóstolo, por intermédio do profeta Ageu. O povo está se preocupando primeiramente com eles, com os seus afazeres, com as suas coisas, e estão deixando a obra do Senhor por último lugar. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ver que os profetas menores tinham uma mensagem quase idêntica, chamando o povo para se voltar para o Senhor, e o povo não se voltava para o Senhor. Então Deus se calou. Acabou Malaquias, Antigo Testamento. A minha Bíblia, a tua, tem uma folha branca, mas tu pegar a Bíblia romana, do catolicismo apostólico romano, elas têm 8 livros a mais, chamados apócrifos. Que são esses livros apócrifos? Durante os 400 anos que Deus se calou, surgiram homens, que hoje tem muitos, e se Deus não fosse um Deus de misericórdia, esses homens que se levantam hoje para falar que assim diz o Senhor, e Deus não falou nada, já estava tudo debaixo de 7 palmos, que tem de homem hoje que se levanta e fala o nome de Deus, que tu sente que não é de Deus, é brincadeira, mas a graça de Deus é maravilhosa. Mas se nós se arrepender naquele grande dia, foi o que o pastor pregou aqui, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do Senhor que está no céu. Aleluia, graças a Deus. Então, os 8 livros a mais da Bíblia romana são chamados apócrifos, que durante os 400 anos que Deus se calou, se levantaram homens falando que assim diz o Senhor, assim, que Deus não falava nada. Aí Deus vai e levanta quem? O profeta João Batista, o precursor do Messias, para iniciar ali a vinda de Cristo. E aqui esse texto que eu li aqui,
Jesus já está ressurreto, ele já está ressuscitado, já passou pelo Marte, né? Já passou pelo martírio, já se entregou, já se deu para morrer, já ressuscitou, já está ali na terra de Jerusalém. Aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 44: e disse-lhes: estas são as palavras que vos diz, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Nós vamos pegar ali o livro de Gênesis, nós vamos pegar o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Aí vai vir ali, entrando nos livros históricos, né? Ruth, nós sabemos que Ruth já não está enquadrada no livro histórico do povo de Israel, nós sabemos disso, mas entrando no livro nos livros históricos ali, nós vamos ver 1 Reis, 2 Reis, tudo aqueles homens ali falando sobre o quê? Sobre a lei, sobre nada a lei, sobre ali o Pentateuco, nós sabemos disso. Então, quando Cristo fala que tudo que está escrito, tudo estava escrito sobre ele, estava ali, escrito na lei de Moisés, nos profetas, que são 5 maiores e 12 menores, e nos salmos, que são os livros poéticos, né? Nós sabemos que são um livro poético, e os salmos também falavam de Jesus. Então, o Antigo Testamento todinho, de Gênesis a Malaquias, apontava para quem? Jesus. De Gênesis a Malaquias apontava para Jesus. A primeira profecia que Jesus ia vir é quando Adão e Eva pecam ali no Éden, e eles agora sentem vergonha diante de Deus, que estão nus ali. Antes andavam nus e não sentiam vergonha, mas porque pecou, desobedeceu a Deus, agora estão envergonhados. Eles tentam coser para eles roupas de folhas para tampar sua nudez. Ou seja, ali não era uma solução para o homem, era para Deus. Aí Deus vai e sacrifica um animal. Aquele animal que Deus sacrifica, ele tira a pele e faz roupa para tampar a nudez do homem e da mulher. Aquele animal já apontava para Jesus. Já apontava para Jesus. Louvado seja o Senhor. E lá no Gênesis 3,15 fala que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Quem é a semente da mulher? Jesus. Então de Gênesis a Malaquias aponta para Jesus. De Gênesis a Malaquias aponta para Jesus. Em Gênesis ali, ele é a semente da mulher, né? No Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Louvado seja o Senhor. E aí vai. E nos profetas e nos salmos já apontava para Jesus. Nós sabemos que quando Davi vai dizer assim no Salmo 22, no verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Davi está profetizando. Davi profetiza o que Jesus fala na cruz do Calvário. Na quarta palavra que ele fala na cruz é o que? Deus meu, por que me desamparaste? Então o Salmo 22, ele é um salmo messiânico. O Salmo 22 é um salmo messiânico, porque Davi ali está expressando o seu sofrimento, mas já apontando para o sofrimento do Messias, do Cristo, o Senhor, o Redentor, o Salvador daquele que crê. Aleluia. E o Salmo 69, 21 também, ele é um salmo messiânico. O próprio Davi vai dizer assim, ó: e na minha sede me deram vinagre a beber. Ele já está profetizando também, porque Jesus na cruz, ele teve sede e deram vinagre para ele beber. Por isso que ele vai dizer aqui, ó: essas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Nos profetas, então, nós vamos ver ali o exemplo de Isaías. Isaías é tido como profeta messiânico. Isaías é tido na teologia como o evangelho do Antigo Testamento, porque foi ele que mais pregou sobre Jesus. O que mais profetizou sobre Jesus foi ele. Ele profetizou Jesus ainda vindo, né, da Virgem. Ele profetizou as qualidades de Jesus Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele profetizou também o sofrimento do homem de dores.
aquele que com os homens escondia o rosto, aquela multidão desprezava, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, aquele que recebeu um castigo, para quê? Para nos dar a paz. Que paz é essa? Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com todos. É Jesus Cristo que nos dá paz, irmãos. Cristo, Ele reconcilia o pecador arrependido com Deus. Agora, deixa de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus. Agora tem uma paz consigo mesmo e tem paz com todos. E a profecia mais forte de Isaías 53, no verso 10, o Isaías ainda pode dizer assim, ó: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Isaías está dizendo: todavia ao Senhor Deus, o Pai, foi do agrade de Deus Pai que o seu filho fosse moído, fosse transpassado, sofresse na cruz. Foi do agrado de Deus, irmãos. Foi do agrado. Tem pessoas, tem crente, irmãos, tem crentes ainda que eles não têm noção do sacrifício de Jesus, irmãos. Tem crente ainda que até hoje nunca agradeceu por Jesus ter morrido. Tem crente ainda que até hoje sente aquela assim: judiaram tanto dele. Mas se esse irmão foi benefício para nós, irmãos, porque a morte de Cristo foi uma morte triunfante, irmãos. Uma morte derrotada é aquela que a pessoa cai, vai para o sepulcro e nunca mais se levanta. Mas a morte de Cristo foi uma morte triunfante, porque Ele se deu, Ele se entregou, Ele foi para o sepulcro, mas ao terceiro dia Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Então dou graças a Deus pelo meu Senhor ter morrido. Sabe por causa de quê? Porque não mataram Jesus, irmão. Eu ia ficar triste se tivesse matado Ele, mas não mataram a Ele. Foi Ele que se entregou, foi Ele que se deu. E para quê? Já foi dito aqui o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso que eu estou alegre, irmão. A alegria do salvo, irmão, não está na conta bancária. Aleluia. A alegria do salvo não está no reconhecimento dos homens, não está nos bens terrenos, não está nos patrimônios. A alegria do salvo está na salvação, está na redenção, está no perdão, está na reconciliação com Deus. Essa é a alegria do salvo, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. E Cristo ali falando para os seus discípulos: tudo que foi falado de mim estava registrado na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, 39 livros. Lei de Moisés, profeta e os salmos, vai dar 39 livros. Então Cristo está falando: o Antigo Testamento está falando de mim. Ali, profecias que iam acontecer comigo. E Cristo sempre falava para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, sofra na mão dos mestres da lei, sofra na mão ali dos homens, dos sacerdotes, e morre. E ao terceiro dia ressuscite dentre os mortos. E os discípulos não acreditavam, irmãos. Os discípulos achavam que a morte de Cristo ia ser uma morte derrotada. Mas a morte de Cristo é uma morte triunfante, porque na tua morte e ressurreição Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, irmãos. Aleluia. Aí agora o versículo 46. O versículo 46 aqui fala do pilar basilar, de qual tem que ser centrada a mensagem do Evangelho. O verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus, que foi comissionado, enviado, levantado, inspirado por Deus, ele está enquadrado no versículo 46. 46 está aqui. No versículo 44 ele está falando, que falou dele, da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Aí no 46, 5 ele vai dizer: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Cristo ali, ele agora instruiu os discípulos. Tudo que vem profetizado, tudo. Eu conjecturo assim, sem ferir o texto virar heresia. Eu conjecturo Jesus falando assim, ó, Gênesis 3,15 é eu sou a semente da mulher, é eu. Louvado seja. Aqueles cordeiros lá do êxodo sou eu. Aqueles cordeiros do êxodo lá. O que Deus mandava o povo fazer? Pega o cordeiro, mata o cordeiro, tira a carne, não quebra nenhum dos seus ossos e tira o teu sangue. Assim foi com Cristo na cruz. Foram tentar quebrar suas pernas e não podiam quebrar suas pernas, porque o Salmo 34, verso 20, o Davi profetizou: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E as profecias de Deus não caem em terra, irmão. Aí pode dizer, mas o fulano se levantou no culto lá e falou assim para mim, assim diz o Senhor, e até hoje não cumpriu. Não bota a culpa em Deus não, tá? Não bota a culpa em Deus não. Tem pessoas aí hoje desanimadas. Tem pessoas hoje, irmãos, que estão iludidas com os profetas. Irmão, nunca se iluda com o profeta, nunca. Você tem que julgar a profecia, irmão. Mas tu julgando a profecia, irmão, quando tu julga a profecia, tu tem que julgar dentro da Bíblia, irmãos. As profecias hoje são muito carnais, irmãos, carnais. Que Deus vai tirar você do sofrimento, não sei o que parará. Tu já viu Isaías falar isso? Tu já viu? Tu viu Isaías falar isso? Tu viu Jeremias falar isso? Não, irmão. Eu vi o Ezequiel falar assim, ó: o justo continua na justiça, porque se o justo se desviar e voltar para a injustiça, não ficará na memória do Senhor a justiça que fez. Aí ele vai dizer para o injusto: Deus não tem prazer na morte do injusto, mas que o injusto se converta e viva. Ou seja, se o injusto se converter, viveu 30 anos na injustiça e se converter, ele se torna justo. E se o justo ficou 30 anos fazendo justiça e voltar para o pecado, não fica mais na memória de Deus a justiça que praticou 30 anos, irmãos. Tem pessoas mais frustradas com os profetas, irmão, frustradas com os profetas. Estou desigrejado, parei. Por quê? O profeta lá, assim de tal é nada. Irmãos, se não se cumpriu, irmãos, não foi Deus, irmãos. Tem tempo para se cumprir também, tem tempo. Mas toda profecia tem que passar por crivo da palavra, irmãos. Crivo da palavra. Por isso que o cristão tem que ter o Espírito Santo, irmãos. 1 João 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Eu sei, irmãos, quando a pessoa se levanta no culto e fala no nome de Deus, se é Deus ou não. Eu sei, irmãos, eu sei. Não porque eu sou bom, não. Porque a Bíblia fala, irmãos. Jesus falou assim, em João 16, 13, ó: eu vou enviar outro Consolador. Ele vai nos guiará em toda a verdade. E ele vai ensinar todas as coisas. Ou seja, irmão, qualquer profeta que se levanta dentro do culto e fala que Deus disse, eu sei se Deus está dizendo ou não. Se tivesse base bíblica, é de Deus. Se não tivesse base bíblica, é da carne ou é do diabo, irmãos. Estava numa vigília um tempo, mini vigília, acabar 1h da manhã. O pastor chamou 10 irmãos para a saudação. Aí eu também fui lá. Aí o pregador começou a pregar lá. No meio da pregação, levando a mulher lá rodando. E roda para lá e roda para cá e blá. Daqui a pouco ela vem em pé do púlpito, dá uma pancada no púlpito, cai o púlpito com 4 copos e se quebra. Aí o Espírito Santo, meu servo, levanta a mão e abre tua boca. Eu levantei a mão e falei assim: assim diz o Senhor, isso não é de Deus. Se tiver um seu a Deus, Deus vai me envergonhar aqui. Mas isso não é de Deus. Ela parou de rodar na hora, irmãos. Parou de rodar na hora, irmãos. Irmãos, o Filho de Deus, o cristão verdadeiro, ele sente zelo pela obra de Deus, irmãos. Jesus, certa feita, está no
tem que ser pregado, irmãos. Cristo padeceu. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, sofresse, morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o quê? Vem para Jesus, que Ele vai tirar você do sofrimento? Não, irmão, não é essa a pregação, não. Não. Que se pregasse o quê? Vem para Jesus, que Ele vai tirar você da miséria. Não, irmão, não é essa a mensagem, irmão. Não é essa, irmãos. Não é essa. Que mensagem é essa? Não é essa a mensagem, irmãos. Que em seu nome se pregasse a facilidade, que você não vai ter problema. Não, irmão, não é essa a mensagem. Não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus nos aporta o nosso exemplo, irmãos, de homens humildes, homens simples, homens de problemas, que enfrentaram grandes tribulações, aflições, desesperos, martírio por causa da palavra de Deus. Quem quer sofrer pelo Evangelho hoje, irmãos? As pessoas querem vir para a casa de Deus se converter e achar que só ser salvo tá bom nada. Tem que ter transformação de caráter, irmãos. A palavra igreja na raiz grega é eclésia, ou seja, tirados lá de fora para cá, para depois ser lavado, redimido, receber o poder do Espírito Santo e voltar lá de novo, irmão. Voltar lá de novo, para quê? Pregar, irmãos. Pregar, irmãos. Aleluia. E em seu nome se pregasse o quê? Que Deus vai te dar o emprego de 10 salários? Não! Se pregasse o arrependimento e a remissão dos... Sabe por que quase ninguém evangeliza hoje, irmãos? Irmãos, tem mensagem que tu pregar aqui no público. Irmãos, eu vou em várias igrejas, irmão. Eu visito várias igrejas, irmão. Poucos líderes hoje, eles têm mensagem evangelística. Meu Deus. Poucos. A mensagem evangelística não pode sair dos púlpitos, irmãos. Não pode. Não pode, irmão. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para tirar você do problema? Não. Para te isentar do sofrimento? Não. Para tirar você da aflição, da adversidade? Não. Para que você creia, se arrependa, se batiza, cheio do Espírito Santo e seja livre do inferno, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados juntamente com arrependimento do pecador. Irmãos, tem obreiro, irmãos. Tem ministro do evangelho, irmãos. Tem evangelistas, tem presbíteros, tem pastores, missionários, diáconos que não se arrependeram dos pecados do passado ainda, irmão. Arrependimento não é apenas um ato. A justificação, ela é um ato, ela vem de Deus. A santificação é um processo, é contínuo. É até o arrebatamento ou então até eu morrer. Por isso que eu tenho que estar em santidade todo dia, constante. Porque pode ser que eu venha hoje, se eu estiver em santidade, vou ser arrebatado. E se eu morrer hoje? Se eu estiver em santidade, o meu corpo vai para o sepulcro, mas o meu espírito e minha alma vai para o paraíso. A justificação de Deus, o perdão de Deus é um ato. Quando vê um arrependimento sincero, ele vai. Glória a Deus. É justo agora. Justo por quê? Porque o justo de Deus, Jesus, se fez injusto. O justo de Deus, Jesus, se fez injusto. Ele se fez pecador. Ele se fez maldito por nós, para sermos benditos, perdoados por Deus, filhos de Deus, amados de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. agora, o arrependimento nosso não é um ato. Porque a gente não comete um pecado só. Quem aqui nunca, até quem
nasceu no berço evangélico, tem que se arrepender. Ah, não, nunca foi balada, nunca ouviu coisa errada. É pecador assim mesmo, irmão. Hoje tem pais cristãos que eles não incentivam os seus filhos, mesmo que estão dentro da igreja, se arrependerem dos seus pecados. Ah, mas nunca fui da balada, sempre foi bonzinho ali. Mas o pensamento, irmão, o pecado do pensamento, irmão. Colocar uma coisa má nos olhos ali, irmão. Se deleitar no prazer pecaminoso, no pensamento pecaminoso, irmão. O nosso arrependimento não é apenas um ato, porque a gente não comete um pecado só. É se arrepender daquilo que era. Quem é casado e hoje está 20 anos na presença do Senhor, já se arrependeu do marido que você era em outrora? Não. Então você não se arrependeu direito. Não se arrependeu direito, irmão. Está 30 anos na presença de Deus dentro da igreja. Mas antes de se converter, era uma esposa que não tratava bem o marido. Se arrependeu hoje já? Não. Então não se arrependeu, irmãos. Arrependimento é se arrepender daquilo que você era antes, irmão. Daquilo que você era antes, irmão. Isso é arrependimento, irmãos. 10 anos, 15 anos na presença de Deus dentro da igreja. Era um marido que estava sempre ali incontente, batendo nos filhos, dando mau testemunho. Se arrependeu disso? Não. Então não se arrependeu, irmãos. O arrependimento é um milagre, irmãos. É um milagre. O arrependimento é um milagre, irmãos. É um milagre. É um milagre, a pessoa fica irreconhecível. Irreconhecível. Quem te conheceu em outrora vai ser muito raro. Ele vai ter que puxar muita memória para ver. É mesmo, ele era daquele jeito. Agora, quem te conheceu, e se tu falar que é, irmão, para a glória de Deus, não para me engrandecer. Eu já dei testemunho para as pessoas. Aí a pessoa fala, é mesmo? Hoje tu não fala mais dia? É. Glória a Deus. Irmão, seu arrependimento é um milagre, irmãos. Aleluia. É um milagre. Glória a Deus. Sabe o que é um milagre? Glória a Deus. Um milagre, irmãos, é algo sobrenatural. Glória a Deus. O arrependimento tem que ter choro, irmão. Quantas pessoas que nunca chorou pelos pecados? Joel capítulo 2, versículo 12. Assim diz o Senhor: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Convertei-vos a mim agora! Como? De todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto e com rogo. Sabe o que é o rogo? Sabe o que é esse rogo? São choro com soluço. Quem aqui nunca teve choro com soluço? Eu chorei com soluço dentro da cadeia, me arrependendo dos meus pecados. Eu fiz isso, o teu mandamento fala para não fazer. Irmãos, quantos que nunca chorou pelos pecados? Arrependimento é isso, irmãos. Chorar pelos pecados. Porque Deus é santo. Chorar pelos pecados que Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário, irmão. Chorar pelos pecados, irmão, cometidos quando um Deus santo, quando um Deus justo, irmão. Glória a Deus. Aleluia! Deus maravilhoso! Glória a Deus. O pregador que anuncia a salvação como a simples crença ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem compromisso voluntário do pecador de obedecer a Cristo e a sua palavra, está pregando um falso evangelho. O verdadeiro arrependimento inclui o abandono do pecado, um elemento fundamental e imutável que não muda do verdadeiro evangelho: o arrependimento. O arrependimento. Eu só recebo o perdão de Deus quando eu tenho um arrependimento sincero. Só. Sabia que tem pessoas, não sei se aqui tem, não sei, mas Deus está me impulsionando, o farol tem que falar. Hoje, isso é normal dentro da igreja evangélica. As pessoas estão amaziadas, isso é normal. Porque se o pastor for considerar a pessoa fala, ih, está julgando. Isso é o diabo, irmãos. Isso é o diabo. Isso é o diabo. O diabo sabe, irmãos, que o homem, a mulher de Deus, ele ama a Deus, ama a palavra e ama o próximo.
E o diabo sabe que amar o próximo é falar a verdade. Mas sabe que falar a verdade não é só apontar o erro, não. Tem que apontar o caminho também. Quando a pessoa só aponta o erro, ele não está na direção de Deus. Agora, quando a pessoa aponta ali, mostra ali o erro, ele tem que mostrar o caminho. Qual o caminho? Arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, não tem perdão de pecado. Não tem a tira do pecado. O pecado do Antigo Testamento era coberto, cobria o sacrifício anual, uma vez por ano do sumo sacerdote no Santo Santo e 3 vezes por dia no lugar santo o sacerdote. Cobria o pecado do pecador. Mas quando João Batista vê Jesus vir terra para ele no Rio Jordão para ser batizado, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Cobrir uma coisa. Esse telefone está aqui. Ah, não quero que ele fique aqui não. Eu não quero que ele fique aqui. Eu não quero que esse telefone fique mais. Eu vou ter que tirar ele. Tirei, ele tá aqui mais não. Mas se eu pegar essa toalhinha, tá vendo? Não tá não. Mas continua ali. Ele tá coberto. Mas o sangue de Cristo no Calvário, ele tira, ele inocenta, ele livra a nossa culpa, ele livra, nos tira da miséria, do pecado e tira de nós o peso da culpa diante de Deus, irmão. Graças a Deus. É o arrependimento, irmãos. Tem pessoas, irmãos. Hoje é normal ir nas igrejas evangélicas. É normal. As pessoas estão amaziadas. Não está nem aí para nada. Não está nem aí. Às vezes o pastor traz uma palavra, fala sobre o casamento, que é pecado a fornicação, que isso é pecado de lago de fogo, fornicação, fala bem claro. Isso é pecado de inferno. A pessoa não está nem para nada. Está ali, ó. Não houve uma mensagem bíblica do arrependimento, está ali, incomodado. Aí, ela chega aqui no culto, Senhor, obrigado por mais um dia, perdoa os meus pecados, mas sem intenção de abandonar, não recebeu o perdão do pecado. Que isso, pecador? É ela, te prova na Bíblia. Só tem perdão, pecado confessido e deixado. Aleluia, glória a Deus. Se não tem perdão. Aleluia. Provérbios 28:13. O que confessa e deixa alcança a misericórdia, alcança o perdão. Mas aquele que não cobre seus pecados jamais prosperará. E essa prosperidade fala do perdão. A maior prosperidade é o perdão de Deus, irmão. É o perdão, justificação.